estive lá, em 72 eu fui para o Canadá, para Pine Point, Norte, Oeste Territórios, 800 milhas de Edmonton, da Alberta, e vi os barcos sair para a Alasca, e a River. É de Edmonton para a River, é como ir daqui para o continente. É 1h03, 2 horas. É. Mas de cá de baixo lá para cima é 5 horas. É. E fui para o Canadá em 72. Estive lá. Era frio. Era frio mesmo a sério. Quanto é que lhe parece? Era menos qualquer coisa. Ali em Edmonton é frio. Mas lá ainda é mais frio. Yukon, lá para cima. É River. Em River. É River. Nas montanhas de Jasper. Já lá para cima. O melhor que dava era 25, 30 abaixo de zero. Pimba. Isto é um frio que a pessoa... Não, a gente não sente frio. Sente a pele assim a apertar. A pele a apertar. Se a gente tocar no ferro, cola. A pele fica lá. É. E depois estive lá no Canadá. E depois a minha mulher tinha ido para a França. Mas o meu irmão fez carta chamada para solteiro. Sim. Portanto eu tive que ir solteiro para o Canadá. Depois a minha mulher foi de visita. Já estava legal, ela ficou, não tinha problema. Muito bem. Foi problema, não foi problema. Ficou grávida. Isso não é um problema. Mas era problema. Veja lá, eu estava 800 milhas do hospital, mas daqui para o continente. Exatamente. Como é que ia fazer? Para Edmonton, tinha que ir para a Alberta, para Edmonton. Exatamente. Veja lá, é como é daqui para o continente. Já viu para ir ao hospital. Tinha lá uns centros de saúde, mas desse tempo tem em Pine Point. Não era nada. Não era nada. Mas já em River, tinha um centro. Mas não é nem sequer como este aqui em São José. É coisa lá em Pine Point. Uma vez ou duas por semana. Vinha lá a Pine Point. Eram 60 milhas. Muito bem. De ir River para lá. Então ia cá. E ele vinha. A fábrica era com minco. Era chumbo e zinco. Aquilo tinha uma média 2.000 a 3.000 pessoas, que as famílias, a jeito disto, por exemplo, era casado, como eu, a mulher foi, comprei uma trela, mas uma trela é pequena, tinha cama, quarto de banho, e era cozinha, quarto de jantar, tudo. Uma trelazinha pequena, mas tinha aquecimento. Isso é que fazia e falta. os outros, tinha trela grande, mas era como era pequena. Mas todos tinham trelas. Outros tinham casas que a companhia dava. A própria empresa. Aquilo era. E os casados, mas não tinham lá a mulher, ou solteiros não tinham mulher, com o minco tinha uma cozinha, uma casa de cozinhas. Tinha a Calvan, uma companhia de cozinhas. A gente pagava nem sequer 1 hora por dia para comer e dormir. Está a perceber? Estou a perceber. Era outra companhia. E da cozinha, depois tinha os apartamentos. Tinha o bancal os 3, tinha o 1, tinha o 2, e era 2 jantares. E aquilo era mais ou menos 40 quartos. Era para gente 80 homens. Só tinha um quarto bem grande, então era para tudo. Era para todos. Homens tinham vários adultos e coisas. E era assim. Aqui estavam a média 200 homens a comer da cozinha. Eita. Casados Isso, ou solteiros, mas não tinham lá a família. Lá, a gente pagava, tinha um quarto, a nossa chave, entrava. O balcão, como eu disse, o gajo fazia as camas, à segunda mudava lençóis. Muito bem, tinha um camareiro, tinha lá mudava, também um cozinheiro. O cozinheiro era da cozinha. Era para 200 pessoas. Era o bancal dos apartamentos. Exatamente. Todos os dias ele ia lá fazer a cama, a lavar o chão, e à segunda mudava
mudava os lençóis. A gente tinha roupa para lavar, ia lá a um lugar, e, era para, ia lá, lavava a roupa e a gente ia buscar a roupa. E era assim aquilo, mas neste tempo, aquilo que era tempo de ganhar dinheiro. Era. Ali ganhava-se E dinheiro. tenho os recibos aí, tirava aí, ali só uns selos. Sim. Uns selos para as cartas. Que lá da cozinha, aquilo tinha café, estava lá, pontapés, justo, só moídas, então não, algo não, mas justo toda a qualidade, salada, aquilo era. Aí estava mais os meus irmãos estavam casados, mas eles tinham lá a sua vida, um trabalhava às vezes de noite, outro trabalhava às vezes. Eu ia lá, mas já quando eles estavam em casa e tinha um que é primo da mulher, o Armelim, e ele também trabalhava comigo. A gente andia o café, está ali fechado. Trabalhava e depois vinha para o quarto, ia comer à cozinha e depois vinha para o quarto. E era assim, daqui ali à praça. Tinha banco, tinha store, tinha o posto office, tinha a polícia, tinha o hotel, tinha um café, a gente ia tomar café. A gente tinha café catocoeiro. Lá, mas a gente ia para distrair. Pois claro. Exato, ia mais o Armelim, sabe quanto era um café? 10 cêntimos. 10 cêntimos um 10 café. cêntimos. A gente chegava lá, tu copo, ok. 20 cêntimos. E podia estar o tempo que quisesse. Mas eu estava ali 3, 4 horas, 1 hora. Ela passava, ok, uma hora, não se pagava mais nada. Era só o copo. Era só aquele. Mas com a certo, a gente, poxa, se quisesse sair, aquele para aquelas, isto aí, essas cervejarias, isto está tão ali para aquelas danças, isto, mas o gajo, não. Arremilhava-se. Mas primeiro foi para a França, não foi? Pois, A primeira vez que emigrou foi para o Canadá, foi a primeira vez que emigrou. Eu tive 2 anos na França. Foi para onde? Bordeaux? Montbeligeon, perto de Eu conheço França, se calhar 27 conhece quilómetros Conhece de a Santa França. Tiana. Conheço melhor o Canadá do que a França. Hã? Conheço melhor o Canadá do que a França. Pois ficou lá à Nória, saiu daqui de Viana, foi. Foi para lá de comboio. Foi para a França de Não, comboio. e para ir de barco para o continente, ou só dali ia muito tempo. E então eu fui de avião para o continente. E depois como é que foi para a França, do continente para a França? Fui de comboio. Claro. E sei que fui lá, e depois mas a idade, eu tinha 23 anos. Era miúdo. Quem tem boca vai a Roma. Era E valente. sei que fui para. Fui-me a levar e depois tinha que ir à imigração. E lá à imigração até deram-me uma comida, uma coisa. E sei que fui para Santa Polónia. Era. Aqui em Santa Era Polónia. exatamente. Pois claro que ia muita gente lá no continente. E eu sei que estou lembrado. E eles disseram, olha, aqui, desta estação, é que se vai para Fátima. Não percebia nada. Em Orém. Deste tempo. Foi na Por estação de exemplo, Orém. Lá em Palho Puente, tinha 2 amigos, José Bento e Domingos Bento, eram 2 irmãos. E eles eram de Viseu. Agora eu conheço, já vi da televisão, é uma grande cidade. Exatamente. É uma grande cidade. Mas eles também, os Açores. Não conheciam nada. Nada, não havia sabiam. televisão, Não se sabia nada. não se sabia nada. Do Canadá, falava lá com gente e eles só conheciam os Açores, São Miguéis. E eles diziam, tu onde és? E disse, eu sou dos Açores. Não és dos Açores, não tens pronúncia dos Açores, tu és do continente, ou Lisboa, Lisbona. E disse, não, eu sou dos Açores. Então eu disse, olha, são os Açores, só 9 ilhas. 9 ilhas. Orgulho de Portugal. E eu sou da ilha de São Jorge. Vocês estão acostumados à ilha de São Miguel. Os São Miguéis têm aquela pronúncia. Mas é assim.
E E teve quanto tempo no Canadá? tive vários, vim e fui, e depois tive aqui negócio de vacas, e depois eu tinha 2 filhos. E depois já entrei para pés canadianos, e tenho passaporte. Está caducado, mas E depois a sua mulher estava grávida lá e o seu filho nasceu lá ou nasceu Aqui. cá? Ah, ela depois grávida veio para ela, cá. em março, veio-se embora. Veio para cá. Já tinha esta casa. Tinha dado 25 contos por ela. Eu já tinha esta casa. Mas esta casa, isto é um palheiro só de pedra. De gado. Tinha as 2 salas de voz. E aquele quarto de lá era a cozinha e tinha um forno dentro antigo. Isto aqui era fundo, aquele de porco, de galinhas, era aqui fundo. E eu com a certo, então em março, Ela veio. veio. E ele, o meu rapaz, o Paulo nasceu a 13 de agosto. O que está aqui, o Paulo. Nasceu a 13 de agosto. E eu vim. Ele já tinha 5, 7 meses. Foi eu quando vim. conheceu o seu filho. E vim. Depois vim, ela ficou grávida outra vez. Era... Não havia televisão? Tinha de ser então, foi, tinha que aproveitar. Não havia televisão? Isto não havia, mas dizem, o que dizem é, a gente foi de férias ao Faial. O Luís estava na tropa, da Esplamaca, do Faial. E dizem que passaram um mar que é muito atreito. E pronto, E pronto. e foi. E ficou grave. Ora, pois, dizes, porra, ela está bom. E eu estive aqui, mas depois fui outra vez. Outra vez foi para lá para Estive fora. lá. Mas tirava por mês $1.500. Isso era muito dinheiro. Ui. Era Então estás a muito. ver o ano? Pois é, que eu estou a dizer. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Depois, eu trabalhava da Cominco, nos escritórios, a janitora, fazer limpezas. Os bicos chatos da companhia. Eles saíram para cá aquilo é que era o tempo da vaca gordas. Quer dizer, olha, comida, à inscrição. Havia A uma vez por semana era bifes, mas aquilo é bifes. como deve ser bifes. Pois claro. E a companheira reclamou para comigo. A gente, que é estúpida, chegava a mim 3 steaks, eu dava 3 bifes. Olha, Eu nem sequer comia um. Nem um, E conseguia eles comer. estavam aqui pelo lixo. pois. E eu, a Albana, a companheira, disse, a companhia disse, sim senhor, tens razão. Dá-lhe um bife, ele come, quer mais, come 2 ou 3, não tem problema nenhum. Só para aqui. Agora, para botar fora, Não, isso não. Pois. era nada. Mas aquilo era fruta enlatada, os pontapés. Estes juços, até de lata, que sabe a lata, mas é de litro. Laranja, maçã. Havia de tudo. E depois tinha uma máquina, com aqueles refrescos, leite fresco e tudo. Aquilo, só onde a gente comia, quase também daquela praça. Mas era 200 homens, claro, nunca. Se por Natal estava quase tudo. Mas fora o Natal, porque aquilo é assim. Uns começavam às 8 horas da manhã, acabavam às 4. Outros começavam às 4 da tarde, acabavam à meia-noite. Outros começavam à meia-noite e acabavam às 8 da manhã. Portanto, Aquilo estava sempre a andar. aquele, por exemplo, os que trabalhavam lá nos escritórios era de dia, está a perceber? Estou a falar dos mecânicos e o que drivers, como o meu irmão era. O meu irmão andava com um troque, 150 toneladas, e ficavam. Mas a meia roda era mais alto que isto. Ei, Para chegar a meia roda. Do tempo, uma roda daquela, o meu irmão custava $12.000. Uma roda de Uma roda. rodas. O troque. Mas deste tempo a gente. Senhor Baltazar Hoje fala bem podia ter inglês. tirado, quando eles vinham à festa do Pine Point, a companhia vinha com aquelas grandes máquinas, aqueles troques, eles dentro,
ou trazia este tal, ou trazia 6 ou 8 quartos dentro da caixa de ferro. Mas os trocos mais pequenos que tinha eram 50 toneladas. Eu estava lá, mas aquele tinha uma caminhonete, lá os gajos, bicochotes, depois tinham lá os seus carros. Mas os outros, muita gente, de verão sim, mas de inverno, com o frio, estavam nos quartos, estávamos a trabalhar e depois lá, está a perceber, tinha uma caminhonete, saía lá da mina, trazia as pessoas que tinham trabalhado, ou melhor, ele saía de lá e vinha buscar pessoal. Passava das ruas todas, passava lá da cozinha em frente à porta. E apanhava os trabalhadores. Os trabalhadores. E daquela rua levava. E depois da hora, já vinha com o pessoal para as ruas, a devolver as pessoas às suas casas. Está a perceber? Aquilo nunca parava, estava sempre a rodar aquilo. Porque os veículos drivers, aqueles choferes, como o meu irmão e outro, aquele era 14, 15, mais ou menos, dia e noite sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar. Porque está a perceber? Estou a perceber. Aquilo era rotativo. Era pé da fábrica e estava no escritório, e lá nos escritórios, e via muitos, via os tratores, as máquinas, e via aquelas 50 toneladas, uma máquina enorme, enchia 3 vezes, apitava, já estava cheio. E ele caminhava, e ele estava tomando aqui uns tijolos, e via-os lá. Ele disse que era a coxa, despejava, que é para moer aquilo. E vinha, encher outra vez, o outro era 2. Sempre a rodar, sempre a rodar. Sempre a rodar. Ele não parava. Daquelas pedreiras da Feftin, era como daqui para as velas. Enorme. Aquelas pedreiras. Sim. Umas era mais chumbo, outras era mais zinco. Está a perceber? Estou a perceber. E eles estavam lá tinha uma grande máquina a encher, eles partiam, estes domingos, fui para as pedreiras. Ei, que aquilo devia ser um trabalho difícil. Eles furavam aquelas rochas, aquilo é como uma rocha, aquilo, e depois davam-lhe limite a arrebentar aquilo para poder as máquinas encher. Estes praticamente trabalhavam só de dia, porque de noite não. Mas as pedreiras, as máquinas, os carros, aquilo a faltar 5, 7 minutos para a hora, eles vinham todos parados e que era a drive, uma praça muito grande, os trocos paravam tudo ali a trabalhar. E aquilo a faltar em 3, 4 minutos, os encarregados e pelos choferes, vais tal troca, tal número, tal pedreira, tal troca, tal pedreira. E eles, na hora, chegava lá pelo troque, tinha que dar uma volta da roda do troque, a ver se estava tudo bom, se o pneu estava tudo bom, em condições. Estava bom, porque aquilo estava. E depois, eles, nada. O meu irmão, este conheceu o meu irmão José, era filho de troque, ele e outro gajo. Então, o trabalho dele, ele também trabalhava também de turnos. O filho de troque eles sabem, lá o vosso dizia tal troque, tal máquina, está em tal pedreira, isto. Eles tinham que ir lá, troque, botar o gasóleo, beber os óleos e tudo. Depois, o resto, eles só viam isto. Depois, lá da chapa, lá coisas, dizer, tal troca, tem que vir para dentro, tem que fazer uma revisão. Este está moço aí. E está a perceber, mas era assim, aquele era dia a fábrica, dia e noite. Sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar. Aquilo. Mas aquilo é que era tempo de ganhar dinheiro. Imagino, já viu. Depois, e trabalhava lá. Mas tinha um Zé Rego, que era de Santa Maria.
E ele é, claro, é português. E eu, claro, era açoriano e a gente, claro, era amigo, falava. E eu disse, ei, paz, o senhor já havia me dar aqui trabalho. A vir para a cozinha. Porquê? É porque eu trabalhava 7 dias por semana, lá trabalhava 7 dias por semana. Não se parava ali. Cozinha, não. Não para. Não para. A pessoa tem que comer todos os dias. Exato. Comiam lá, fim de semana, Lá, comiam. cozinham. Tudo, toda a gente tinha que exato. comer. E trabalhava 7 dias por semana. O que é? Começava, por exemplo, às 7, estava roupa branca, ali um bivac. Um bivac. Alvana, Já não ouvi esta palavra há todos os dias muito ali branquinha, roupa. Ali todos os dias roupa lavada. Claro. E coisa, entrava, o breakfast, comia o que queria, já à hora. Tive a lavar pratos, ou depois tive a lavar tachos. Mas a lavar a louça, mas tinha que ter umas luvas assim grandes, fortes, e eu botava aquilo inoxidável, botava as talheres lá para um buraco, ficava dentro, despejava, e um gajo passava assim do prato, e aquilo saía, eu tinha uma máquina a 180 graus, metia aquilo, pratos, 180 graus é escaldar. é mesmo, já não tem que ser. Tem que ser. É, e aquilo, quando tinha, ligava à máquina, passava ali 3 coisas de pratos. E aquilo estava tudo E lavado. aquilo, estava lá aquilo podia ir 2 ou 3, tinha um lugar. Depois ia lá, não se andava com nada. Tinha um carrinho com coisa. Estava lá as coisas e ia levá-las ao seu lugar. Quando era então as talheres, aí é que dava trabalho, não dava trabalho, mas dava mais trabalho. Os talheres. Eu, quando tinha uma deles, tinha aquela travessa própria, eu passava da máquina 2, 3 vezes, ia lá, tirar, tornava a passar, depois tinha assim, a mesa assim grande, tinha um pano próprio, e despejava-as, e não podia estar a passar uma por uma, Não. mas eu tinha que fazer assim, está a perceber, andar assim com ela. Para aquilo mexer tudo lá Para dentro. Mexer, assim, mexer. mexer, e depois tinha o seu lugar e metia, ia lá levar da porta da entrada, que a gente entrava, lá tinha a travessa, lá tinha os talheres, tudo, a fruta encanada, tudo ali fresquinha e fora, e depois tinha coisas para comer que a gente pedia, e depois já estão para cima, isto é uma coisa de salada que a gente servia. Era uma coisa enorme. Era uma coisa, e depois já estão estas coisas de leite, sumos, isto, então, Tudo aos montes. aquilo está. Mas já é aquilo. E então vim para cá, aquilo, às 10 horas era o café, cá, confitando, café. Fala muito bem inglês, Sr. Baltazar. Não, sabe uma Mas coisa. percebe, mas fala. Tem uma muitas coisa palavras aí. em inglês, diz muita coisa em inglês. Não, mas ver o que é que se falta por mais, saber, não é? rolei muito. E que depois esse foi o Zé Rego, mas depois foi outro, era da Holanda, era, agora tive quase a dizer o nome dele. Quase que sair. Agora, ele era da holandês. Da Holanda. E foi o outro, não sei porque é que o Zé Rego foi embora. Foi mudado para outro lugar, eu não sei. O que eu sei foi, e ele dizia, olha, eu vou para o posto ofício. Por isso, eu ia, porque o posto ofício era o correio. Exatamente. É o box 60. Ainda se Caixa lembra. 60. Ainda se E é lembra. porque aquilo ali tinha a correspondência da caravana, da companhia, e as minhas cartas, e de todos que trabalhavam ali, as cartas vinham todas para aquele box, para Aquela aquela caixa. caixa. Estou a E eu perceber. ia lá e trazia as cartas e dava E a distribuíam. Marino, ela era Marino. Marino. Dava o Marino. E dava as cartas, ainda tinha minhas ou duas Marino, dava, e era assim, depois, trabalhar, e às 11 a gente comia. 11 e meia, a gente comia. Com meio-dia, a cozinha abria, mas a gente já tinha comido. Está a perceber? Já tinha comido, e era do meio-dia a 1 hora, a comida, a 1 hora fechava,
E as pessoas iam saindo e assim se lavava aquilo, punha aquilo, ficava lá os cozinheiros, mas a gente Saiu. já ia sair. E só à tarde ia outra vez mais uma hora, hora e meia, 2 horas. Outra vez e estava o dia ganho. Muito bem. Maravilha. E quando foi aqui o 1980? Estava aqui ou estava lá? Tinha acabado de chegar. Opa! Ai, porque depois aquilo foi para a altura do Natal e da Mas o senhor- passagem o da... É isso. O senhor estava aqui ou estava na Ribeira Seca? Quando Estava aqui. estava aqui. Estava aqui. Tinha sido da missa, não tinha não. Não. Aquilo foi às 4 da tarde. Tinha ido à missa, foi às 4 da tarde. Eles já tinham saído, ainda estava era com a não, roupa da a gente- missa e tudo. A gente, isto tem Depois uma estava história. aqui, depois estava. Tem uma história. Conta. Conheceu o Zé Miguel, a Sim, prima sim. Laura. Ah, Conheceu. sim, sim. Conheceu, então. Teve Sim. no E ele tinha uma porca grande. E vendeu uma das neves de Norte Grande. Veio alguns 4 pessoas para levá-la. Devia ser É mesmo uma grande. porca, 3 ou 4 15 arrobas. Ainda quer dizer. E um porco enorme. Chegou ali onde eu botava agora aquele radouro e bancou. Não queria mais. Bancou. Eles tiveram que matá-la Para conseguir amanhá-la, raspá-la, Claro. amanhá-la e depois levava-na para a fazenda dos cubos a pau e corda. Gente valente. Exatamente. Claro. O meu cunhado, que era Antônio Miguel, o pai da Fátima, veio e disse: ó cunhado, você me deu uma porca com mal da Neves. Além bancou ali, eles mataram-me. Eles já voaram Florentina ao ardente, eles para o carnaval. Ele nunca mais saiu com aquela porca a fazer o Ele disse, Olha, o meu vegetariano ou uma vegana a ouvir Eu isto. estou a adorar. disse-me assim, porque tinha a lancha que ainda tem dos tijolos, lá do Alpeirão, Claro. Ah, então era melhor ir por mar. Claro. Ia lá levou. O mar era manso, o mar estava Estava manso. manso. E agora, eu disse, não vou. Agora, claro, eu sozinho não. Estava o Luís, talvez o Batista, menos uns 3, muito 4. Pus para varar o barco aqui. Agora tem as motas que a gente engata e puxa Claro. no tempo. Tem que ser 4 homens para Para varar. puxar o barco Minha ali. lancha é Barcos de 15 madeira. pés, mas é de madeira polegada, é pesadíssima. É espalamaca, vai tesar para espalamaca. O que acerta, havia a lancha, aquele é um barco valente, matava manso, chegou lá adiante, a gente botou, fosse uma lancha pequena, virava tudo. Afundava. A lancha. O tamanho da porca. À borda, amarrou-lo, pois porque ele não não. estava aberto. Ele estava branco, mas não estava aberto. Então, E amarrámos uma beta e botámos-lo no mar. E fui a boiar. Não, lá encostado, Sim, sim, ali encostado à terra. E eles foram para a terra e levaram a beta e puxaram-me e carregaram-me. E eles estavam a chegar ao Norte Grande, que nos deu a bala. E os carolas disseram: o Baltasar é que nos deu a vida. Oh, Senão, E no caminho. tinham porque- ficado pelo gente- caminho. possivelmente Caiu. podia E ter eles morrido em Guaca, morrer, mas uma coisa era certa. tinham morrido. Podia morrer, mas o que é certo, o corpo ficava a fazer os pulos. E um deles tivessem, o porco ficava. Eles tomaram a ir a Nem pé. porco, nem Estava pessoas, tudo desaparecia embaralhado. tudo. Eles estavam a fazer os cubos, o Epá. caminho partiu. Estavas aqui que eu não comi partiu. Exato, exato. Tava. Lá em cima. Mas isto foi lá em cima da Betesga. Foi em 2001. Mas isto foi, olha, foi uma espécie, mas ainda foi pior, cá embaixo. Ui, não imagino. Aquilo ali caiu vários, aquela E calhau, e pedras pedras gigantes. e coisas, o caminho. Tá. Eles ficavam de fazer uns cubos, Era. o quarto ficava fechado. E se eles escapassem com vida, eles tinham acabado de chegar. Ok. Eu fui lá levá-los, cheguei aos tijolos, varei o barco. Quando estava no mar a levar a porca é que se deu a bala. Não, Não. eles carreguei lá, Chegou a descarregar. vim para os tijolos, varei o barco. Muito bem. Vim para casa e a mulher disse: a gente vamos ver o avô. O avô, o avô da minha mulher, era da casa de Borges, da Mónica. Ele era do avô da minha mulher. E eu estava lá. E a madrinha, era tia e madrinha. Vamos ver. E eu, a Gilda estava daquela torneira
a lavar o rapaz qualquer coisa e eu estava dentro. A mim ainda acabava de mudar-me de roupa. Mas na São Paulo, meu Deus, quando deu isto, Foi uma grande barulheira. isto tudo, a Júlia dizia-se, António, sai por o rapaz de trás disso. Vai sair. Ela viu a rocha fazer assim, e os pisos a levantar e a rocha a cair. Viu a ceneira a cair, aquele que dá ali para a ceneira, que aquilo foi feito separado. E o que é certo, a gente saiu Maravilha. e saiu e íamos ali o corral Roda, que é ali, sabe o corral, é ali em frente à igreja. Aquele corralinho ali, tem. Mete ali o guarda. Sim. A gente ia ali. Obrigada. Oh, tá. Quando deu o segundo bala, a parede voou toda, a gente até tinha aquele portolo. O colhão, a gente metia-se no colhão, com medo. Com medo. Hoje fomos lá acima, a casa do avô tinha caído a cozinha, a casa que hoje é do ambiente, a Sim. Sra. Rosa Pereira, aquilo, ela caiu e ela veio ficar da loja, tinha as costelas partidas, e muitas casas caíram. Muitas casas caíram. Então, Tipo uma obrigada. banana, acho. Gosto de Ai, banana. gosto muito. Principalmente as casas estavam mais ali chegadas à montanha, estas ou todas. ali, depois é que hoje é que se lavou isto e que veio. Mas olha, esta minha rachou aqui qualquer coisa porque ela estava a consertá-la, mas ela ainda não estava bem acabada. E lá, aquela quarta de lá, findeu qualquer coisa, mas tinha sido consertada. Aguentou-se. Tudo. Aguentou-se. Nada. E foi assim, o que é certo. Cheguei lá, canta o meu cunhado, o Antônio Miguel Otol, a dizer, cunhado, salva-me o rapaz. Que era o meu sobrinho, que era irmão, conhece a Fátima, a mulher do Luís, Sim, que mora aqui. não conheço. Não, é não, Fátima, não, é não, minha só a sobrinha. Helena. E era o irmão, estava para feijão de belo com gado, tinha vacas. E o meu cunhado Oh, chegou, maravilha. salva, porque aquilo da rabeira para cá, o caminho caiu, aquilo as pedras batiam do colhau. E eu tornei a arriar a lancha para a água e fui a feijão do belo buscar o meu sobrinho e veio estes Antônios que estavam lá. Trouxemos para aqui. Depois chegou um cunhado, ele é primo da mulher, é irmão do Geduíno, o António. Tinha vindo aqui à missa e estava aqui, tínhamos a jogar a bola, estava aqui, deu a bola, ele não podia ir por terra, ele não sabia se lá se a família tinha morrido, da fazendo escuros. Pois, E então que aflição. eu fui levá-lo lá adiante, a fazendo escuros. Ora, fui levá-lo. os dois sozinhos no barco, no Não, seu... eu fui com. Obrigada. Eu fui pelo menos com 3 pessoas para arriar a lancha. Arriar é fácil, mas varar. Sim, Olha, cheguei lá adiante, um cunhado meu, a mulher tinha tido um bebê das velas do hospital, ele tinha nascido morto, morreu, coitadinho. e ele vinha à beira, logo para cima das velas, de moto, quando começou a ver aquilo tudo. Mas ele vinha, olha, o meu cunhado vinha ali do lado, botou-se a correr e trouxe para aqui, para a galera. Para a galera acima ele não podia, porque ele Pois, tinha os 2 filhos, e tinha os sogros, e tios e sogros da caldeira acima, ele não podia ir para cima. estava o caminho cortado também, Olha, não aquilo era havia, aquela curada não havia daquela caminho. empenada, Exato. aquilo tinha terras, e aquilo estava uma espécie como está agora. Tudo caído. Aquilo era pedra que ia até o mar. E Era pedra que até ao mar. Fazia lume por lá abaixo. Se o senhor também se me acompanha, não vou estar eu aqui numa mesa de homens, eu aqui a beber uma cerveja e Mas é vocês bem-vindo, nada. não sei. Tem que trazer uma cerveja, posso trazer cerveja. Ok, tá Ali sem cerveja. Traz-me a cerveja, porque é Eu só para não trago bebermos cerveja que eu juntos. não gosto. E portanto, Bebemos juntos. isto foi, veja lá, o que eu andei aí. E depois Eles andou a dizem- levar as pessoas Eles a- dizem, já me disseram a Câmara mesmo, eles você Fez um grande trabalho. Um louvor. Mesmo. Você ajudou muita gente. A salvar muita gente, ajudou Salvou muita muita gente. gente. Muito bem. Aquela gente do lado do norte grande, ele já morreu de uma neve, mas a mulher, assim como vê,
agradece-me sempre. Você que salvou. É por isso é que o Sr. Baltazar é uma lenda viva e toda a gente fala de si. Não. Toda a gente fala de si, Sr. Baltazar. Tens de trazer mas Diga. estás a garrafa, a outra já não tem nada. Não estou a perceber. Um azeite. Ah, mas está aqui molho por Eu quero um molhinho. Eu sei, posso, mas... Não, mas se quiser podes trazer. Nasceu em que dia e em que ano? Tive o meu ano primeiro, a 7 do mês de fevereiro, dedicado à Nossa Senhora. Muito bem. Tive 2 anos enfermo por ter nascido isto enfermo, mas sou saudável agora. E esta, À saúde. À sua saúde. a nossa. Ainda vou ver se tinha. Nasceu nada esta firme. Sirva-se. Com molho à você- espanhola. Faz favor. Ai, coisa boa. não sei. 7 de fevereiro. 7 de fevereiro. Muito bem. 1947. E 47. Exato. Eu sou de 7 de fevereiro. O meu filho, o Roberto, que está aqui, Vou servir. que na América, é 7 de fevereiro. Sim. E o meu neto é de 7 de fevereiro. Todos nascidos ao É. mesmo dia. Da América, eles disseram, lá do hospital, Nasceu o eles dia disseram, do avô. Robert, isto passa-se qualquer coisa, tu és uma pessoa, isto passa-se qualquer coisa. Tu, rapaz, 7 de fevereiro, tu 7 de fevereiro, e o teu filho 7 de fevereiro, isto é digno de ir para o jornal. Olha que coisa boa. Tudo a É, nascer mas- no mas dia foi 7 de assim. fevereiro. Você tem saúde agora. Já tive mais. Ainda tenho, ainda é. E a sua senhora, o que é que aconteceu? Minha mulher está, Não vem cá para baixo? agora estou viúva. Ah, agora está Sempre no vivo. fim de semana, sempre lá vejo. Ele está a tomar conta da prima Laura. Ah, pois ela é, está com, pois é. com uma prima. A gente já teve ali da Calheta, já teve o centro de saúde aqui da Não, eu ainda não sei aqui da Fajã. Eu cheguei a vir para aqui e nunca mais saí daqui. A gente era para sair hoje, mas tipo, Ela está ali atrás do centro de saúde. ficou-me só a cortar. Passou o Ficamos por tempo. aqui. Ela saiu. Ela pelo menos saiu. Saiu do trabalho e saiu da casa do Jorge Relva. Está aqui connosco, não é mal. Já saí Está em do... casa do Jorge Relva? Tu. Oh, Ela é cozinheira do David. é a cozinheira. Sim, senhora. Então, Claro. então Miguel, tu a cozinhar para uma cozinheira. Eu não sou cozinheiro. Sou ajudante de cozinheiro. Ela que é cozinheira. Sou Ela que é ajudante. cozinheira. Ela que é cozinheira. É ajudante de cozinheiro já da mãe dele, porque a mãe dele também faz comida e ele também já era ajudante. Ela então cozinha amanhã vem. Isto aqui da caldeira. Olha, muito obrigada e bom proveito aos dois. As pinhas vão rodando. Obrigada, obrigada. Não há muitos assim a comer assim peixes deste. Este peixe é uma maravilha. Este ontem, amanhã estava dentro de água, olha. De Vamos. manhã estava feliz dentro de água. Não, foi logo amanhã depois no frio. Tá bom, sim senhora. Só comi anchovas no Algarve. Não é? Nunca vi à venda lá no supermercado, nunca se vê isto à venda. Este azeite é tão bom, obrigada. Este azeite é bom. Este azeite é do melhor que é. Ah, É sim senhora. Muito bem, bom proveito. Isto aqui da caldeira não estão assim a comer muito assim. Peixe Mas assim vamos- fresco. Não há muita gente que vai ao mar, pois não? Há muita pesca. gente. Aqui mesmo não há gente, eu moro, mas não tem ninguém. Mesmo que teve o Moisés, É, a céu, foi os últimos. E morreu. o Jorge Faria, quando vivia aí comigo, também ao mar. E o José Machado, o pai. É, A gente não? foi. Diz que este vinagre é o Sr. Baltazar que faz. É power, não é? É vinho da caldeira. Olha, Gosto. é power. Sabe, eu gosto de meter, porque a anchova é um peixe gordo. Corta ali um bocadinho. Mas eu gosto muito, é o vinagre que o Sr. Baltazar faz, sim senhora. Eu gosto muito de vinagres. Maravilha. Como a anchova está a ver um peixe forte, a gente mete sempre. Um vinagrezinho para cortar ali o...